Quando se trata de história antiga e em ser um ícone feminino que também é conhecida nos dias de hoje, ninguém menos do que Cleópatra para estar no pódio. Cleópatra conhecida por falar diversos idiomas, por governar de maneira firme e autônoma e por ser amante de dois importantes personagens da história romana, Júlio César e Marco Antônio. Continua sendo um enigma cativante e sua história ecoa através dos tempos. No entanto, em meio à admiração existe um manto de mistério. Cleópatra era realmente a rainha hipnotizante que a história a pinta, ou havia sombras à espreita em seu reinado? Mergulhe conosco em Histórias UOL, na misteriosa história de Cleópatra, enquanto descobrimos os contos velados da intrigante história de Cleópatra e o suspense por trás de uma beleza enigmática. Conhecida por sua beleza lendária, Cleópatra aproveitou o poder de ingredientes naturais como leite, que era rico em ácido lático, mel, água de rosas, camomila e diversas ervas para nutrir sua pele. Notavelmente, esses remédios antigos continuam a ser eficazes no tratamento da hidratação, inflamação e vermelhidão hoje em dia. O fato dessa sabedoria milenar perdurar sublinha a profunda inteligência por trás dos cuidados da pele de Cleópatra naquela época, sugerindo uma sofisticação muito além da nossa compreensão moderna. O fascínio de Cleópatra só ficou mais forte com o tempo, especialmente depois da fascinante interpretação de Elizabeth Taylor no icônico filme A Cleópatra, que fez muito sucesso após sua estreia em 1963. A representação de Taylor capturou a essência do charme de Cleópatra, cativando até os líderes mais formidáveis de seu tempo. Embora alguns historiadores antigos possam não ter se concentrado apenas em sua aparência física, eles reconheceram universalmente o magnetismo irresistível que ela exalava. Plutarco, em seu livro Vida de Antônio, descreveu a sua presença como algo fascinante e a sua personalidade, que acabou deixando uma marca eterna em todos os que a encontraram. Claramente, o poder de Cleópatra não residia apenas em sua aparência, mas no encantamento que ela exercia sem esforço. Seu carisma emanava mais de seu intelecto do que de sua beleza. Ela dominou facilmente inúmeras áreas como o da matemática, medicina, alquimia, economia, história, geografia e quase todas as matérias que poderiam ter entediado você na faculdade. Fluente em 9 idiomas, ela possuía a habilidade de navegar e influenciar conversas sem esforço. Sua inteligência afiada, juntamente com suas feições um tanto atraentes, tornavam-na impossível de ignorar. A sua reputação de irresistível tentadora revelou-se inestimável para os seus esforços políticos, obrigando-a a manter a sua aparência para satisfazer as expectativas daqueles que a contemplavam. Compreendendo o significado da sua imagem, Cleópatra não poupava esforços para preservar a sua beleza, reconhecendo que o seu domínio de poder dependia não apenas das suas alianças políticas, mas também da sua representação como a personificação da deusa egípcia Ísis. A habilidade de Cleópatra como administradora, uma característica que faltava em seus irmãos, contribuiu significativamente para sua popularidade e solidificou seu status divino. Contudo, no domínio prático das relações públicas, ela compreendeu a necessidade de preservar a sua imagem de deusa. Assim, manter uma aparência divina tornou-se um aspecto crucial de sua estratégia. Além de tudo, ela ainda era química, e os perfumes que ela inventava possuíam feromônios. Cleópatra tinha entendido desde a época o quão poderoso um cheiro poderia ser. Apostamos que ela tinha um cheiro incrivelmente desejável para todos os homens. Cleópatra não era apenas uma aficionada pela alquimia, mas também era pioneira na arte antiga. Ela estabeleceu um império de perfumes nas margens do Mar Morto, perto de Ein-Gedi. Com uma firme crença no fascínio irresistível de seus aromas, ela os utilizou como poderosos instrumentos de influência, navegando habilmente pelos corredores do poder em seu benefício. No entanto, quando se tratava de preservar seu rosto jovem, Cleópatra não deixava nada ao acaso. Apesar de sua preferência por parceiros experientes e influentes, a ameaça do envelhecimento a assombrava, impulsionando sua busca pela beleza eterna. Cleópatra, assim como outras rainhas lendárias ao longo da história, entregava-se a rituais de beleza, que eram tão luxuosos e complicados que estavam muito além da realidade das pessoas comuns. A indulgência de Cleópatra em tratamentos de spa transcendeu o luxo, mergulhando em reinos de opulência que os magnatas modernos dificilmente poderiam compreender, e muito menos replicar. Diz a lenda que o seu banho era uma mistura de leite de 700 burras lactantes, podendo assim ser um feito que desafiaria até mesmo os mais ricos. No entanto, este ritual não era meramente apenas extravagância. Ele estava enraizado na sabedoria antiga.
O leite de burra, longe de ser macabro, foi reverenciado em todas as civilizações como um potente elixir, sendo reverenciado pelas suas notáveis propriedades do tão milagroso anti-envelhecimento. À medida que a era dinástica se desenrolava, Ísis, que era conhecida por ser uma divindade relativamente obscura, ganhou destaque, tornando-se eventualmente uma das deusas mais importantes do Antigo Egito. Com o fortalecimento da aliança entre o Império Romano e o Reino Egípcio, a influência de Ísis estendeu-se por toda parte, estendendo-se da Inglaterra ao Afeganistão. Assim, a identificação de Cleópatra como a reencarnação de Ísis teve um significado imenso, solidificando a sua autoridade e estatuto na história. Cleópatra proclamou-se corajosamente como a nova Ísis, ordenando aos seus súditos que a reverenciassem como a personificação profana da deusa. Ela esperava nada menos do que adoração, e exigia que seus súditos beijassem o chão que ela pisava, afirmando sua autoridade divina com uma audácia incomparável. E funcionou perfeitamente, uma ironia impressionante, mesmo considerando a falta de ligação direta de Cleópatra com os antigos reinos do Egito. Ao contrário da crença popular, ela não era egípcia. Cleópatra veio da renomada dinastia Ptolomaica e tinha em sua linhagem até um dos generais de Alexandre o Grande, conhecido como Ptolomeu I. Essa linhagem não apenas concedeu a sua ascendência grega, mas também garantiu que os costumes e a língua grega estivessem enraizados em sua educação. O domínio dos Ptolomeus sobre o Egito durou um período impressionante de 300 anos, começando com a aprovação do controle por Ptolomeu I, após a morte de Alexandre o Grande em 323 anos antes de Cristo. Cleópatra, apesar de ser mulher, enfrentou obstáculos formidáveis em sua ascensão ao poder. Notavelmente, ela se destacou como talvez a principal soberana ptolomaica a dominar e conversar fluentemente na língua egípcia, que era conhecida como copta, além das línguas predominantes nos territórios vizinhos. Retratar-se como Ísis foi, sem dúvida, um ato de arrogância, mas também demonstrou um golpe de pura genialidade que a tornou querida por seus súditos. Antes de seu reinado, os Ptolomeus demonstraram pouco interesse pela cultura ou religião egípcia, permanecendo em grande parte confinados à cidade de Alexandria. Sob seu governo, Alexandria parecia algo semelhante à versão de Chinatown do Antigo Egito, embora com uma nítida influência grega. É certo que a autoidentificação de Cleópatra como deusa possuía uma qualidade misteriosa, mesmo para alguém de sua estatura. A tendência dos faraós egípcios para manter a linhagem familiar está bem documentada, embora a dinastia ptolomaica evitasse em grande parte a religião e as tradições locais. Tragicamente, Cleópatra tinha apenas 14 anos quando sua mãe faleceu em circunstâncias misteriosas. Com seus irmãos ainda jovens, o pai de Cleópatra, Ptolomeu XII, nomeou-a regente e deputada ao seu trono. Ela governou ao lado de seu pai por 4 anos, aprimorando suas habilidades na arte da regência por meio de experiência em primeira mão. Porém, com a morte de seu pai, Cleópatra se viu em uma situação precária devido aos estabelecimentos de seu testamento. Ao ser solicitada a se casar com seu irmão de 10 anos e cogovernar com ele, Cleópatra afirmou inequivocamente sua recusa em compartilhar o poder desde o início de sua união. Esta postura não tinha precedentes, considerando a expectativa predominante de que as governantes femininas se submetessem aos seus homólogos masculinos no Antigo Egito. No entanto, Cleópatra desafiou as convenções e recusou-se a concordar com tais normas. Cleópatra tomou medidas deliberadas para remover o nome de seu irmão Ptolomeu XIII dos documentos oficiais e garantiu que apenas sua imagem adornasse as moedas cunhadas durante seu reinado conjunto. As moedas tinham um significado imenso na época, pois ela servia como uma representação tangível da identidade e autoridade de um governante. Cleópatra, compreendendo o poder da percepção, procurou imortalizar a sua imagem através da cunhagem, o que foi considerado como um golpe de brilho, pois ao criar moedas com a sua imagem, ela pretendia não apenas afirmar o seu reinado, mas também estabelecer um legado duradouro que passasse através de gerações. A visão de Cleópatra em aproveitar as moedas como meio de propaganda sublinhava a sua astuta compreensão da importância da imagem pública e do simbolismo na solidificação do seu governo. Quando Cleópatra se alinhou com os sírios durante um conflito com o exército romano, ela provocou a ira do Império Romano. Roma, por sua vez, apoiou o rei adolescente descontente e ajudou-o a derrubar sua esposa e irmã, Cleópatra. A tentativa de Cleópatra de defender seu poder foi frustrada e ela teve que fugir com sua irmã, Arsino e Quarta. Embora as duas irmãs tivessem que cooperar para escapar do irmão, o relacionamento entre as duas estava longe de ser bom. Na verdade, era assustador. Elas nunca superaram suas diferenças, e a irmandade piorou a ponto de Cleópatra se convencer de que sua irmã estava conspirando contra ela.
O reinado de Ptolomeu XIII foi marcado pela sua ingenuidade juvenil e falta de tato, desdobrou-se numa série de decisões desastrosas. Apesar da orientação dos seus conselheiros, o faraó despreparado revelou-se ser incontrolável, culminando na triste execução de Pompeu. Este ato brutal, realizado diante da família de Pompeu, não só chocou os seus contemporâneos, mas também provocou a ira de Júlio César, que era um rival de Pompeu. César, vendo o incidente como uma mancha na honra romana, aproveitou a oportunidade para intervir nos assuntos egípcios, levando à captura da capital egípcia. A morte de Ptolomeu XIII ocorreu tragicamente quando ele se afogou no Nilo, enquanto tentava escapar do avanço das forças de César e Cleópatra. Apesar de estar vinculada à tradição, Cleópatra se viu num casamento de mera formalidade com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV. No entanto, a união deles permaneceu desprovida de qualquer conexão genuína devido à significativa diferença de idade e ao caso que existia entre Cleópatra e César. Após o nascimento do filho de César com Cleópatra, ela não perdeu tempo em eliminar Ptolomeu XIV para garantir a posição de seu filho no reinado. Este ato implacável refletiu a determinação de Cleópatra em garantir a ascendência de sua geração, especialmente a fria decisão de César de designar seu sobrinho neto, Otávio, como seu herdeiro. Claramente, a sede insaciável de poder de Cleópatra ultrapassou até mesmo os laços familiares, pois ela eliminou sistematicamente cada um de seus irmãos. Apesar de ser algo bem polêmico até os dias de hoje, Plutarco a descreveu apropriadamente como encantadora, como comentamos no começo do vídeo. Segundo Plutarco, Cleópatra possuía uma profunda capacidade de enredar os homens, obrigando-os a dançar conforme sua música e a se envolver em ações muito além de suas inclinações habituais. Há uma dúvida muito grande em relação às informações de Plutarco por muitos, pois apesar de parecerem ser verdadeiras, Plutarco nasceu 76 anos depois da morte de Cleópatra e não teve a oportunidade de ter um conhecimento sobre ela em primeira mão, e só apenas pelo que ele lia. Era estranhamente semelhante ao fato de ela ter um controle hipnótico sobre esses homens, mas era principalmente sua compreensão do que eles desejavam. Cleópatra, inteligente e espirituosa, conquistou o apoio de César e Antônio, oferecendo-se a eles não apenas de forma sedutora, mas também engenhosa. Ela se apresentou a César escondida dentro de um tapete, enquanto Antônio a viu pela primeira vez vestida como a deusa do amor, Afrodite. Sua astúcia rapidamente atraiu esses homens poderosos, cativando-os em meros batimentos cardíacos. Sua intrincada teia de fascínio era potente o suficiente para cegá-los. César ficou tão extasiado que ergueu uma estátua dela no templo romano de Vênus Genetrix, adjacente à própria imagem da deusa. Embora os romanos normalmente se abstivessem de divinizar seus governantes como fizeram os egípcios, o gesto ousado de César foi ao mesmo tempo escandaloso e ímpio, mas pouco importava para ele ou para Cleópatra. No entanto, quando Antônio viu Cleópatra vestida de Afrodite, os pensamentos sobre sua planejada invasão desapareceram completamente de sua mente. Em vez disso, ele escolheu passar o inverno em Alexandria com Cleópatra. Suas folias rivalizavam com as de qualquer fraternidade de faculdade, enquanto eles se entregavam ao seu próprio clube clandestino de bebidas, enquanto Roma lutava contra as chamas da guerra civil. Diz a lenda que certa vez Cleópatra instruiu seus servos a buscar vinagre, no qual ela mergulhou todas as suas joias. Depois que as joias se dissolveram na solução ácida, Cleópatra supostamente bebeu, ganhando uma aposta contra Antônio. O valor dessas joias ultrapassaria 10 milhões de dólares na moeda atual. Entretanto, em Roma e Alexandria, os homens estavam dispostos a dar as suas vidas por Cleópatra e Antônio, mesmo quando Augusto Otávio eliminava sistematicamente qualquer ameaça à sua reivindicação ao trono de Roma. Só o fato dessa história ainda ser muito relevante, depois de séculos, já nos diz o quão lendária Cleópatra foi em seu tempo. Quais são seus pensamentos? Você acredita que Cleópatra mantém o título de mulher mais bonita da história, apesar de suas falhas? Acredita que a beleza de que ela tem a fama até hoje seja devido à sua beleza física ou por sua inteligência que encantava a todos? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Não esqueçam de se inscreverem em nosso canal e curtirem nosso vídeo. Muito obrigado por assistir a Histórias UOL.